Você já subiu numa montanha-russa? Aquele frio na barriga antes da descida, a adrenalina nas curvas. Mas enquanto você se diverte, já parou para pensar. Por que, afinal, ela se chama montanha-russa? O que a Rússia tem a ver com isso? Prepare-se para descobrir uma história cheia de gelo, invenções malucas e como tudo isso se transformou no brinquedo mais radical dos parques de diversões. Fique comigo até o final, porque você vai se surpreender com as conexões curiosas que tornam esse brinquedo ainda mais especial. Tudo começa no rigoroso inverno da Rússia, no século XVII. Imagine colinas cobertas de neve, temperaturas abaixo de zero e pessoas procurando formas de se divertir. Foi assim que surgiram as famosas montanhas de gelo. Essas rampas gigantes, construídas com madeira e cobertas por gelo, tinham até 20 metros de altura. Para descer, as pessoas usavam trenós simples, feitos de madeira ou blocos de gelo. Esse passatempo não era apenas para crianças. Até a nobreza russa adorava a brincadeira. Documentos da época mostram que czares organizavam grandes festas onde essas rampas de gelo eram a principal atração. Essas rampas eram incrivelmente bem feitas. Algumas tinham trilhas de água congelada para aumentar a velocidade e até degraus laterais para facilitar a subida. Naquele tempo, já existia uma competição para ver quem conseguia descer mais rápido ou fazer a rampa mais alta. Era a diversão perfeita no gelo. Mas como essas rampas geladas foram parar na Europa? No século XVIII, viajantes franceses ficaram fascinados com a ideia das montanhas de gelo russas e decidiram recriar a experiência em casa. O problema? O clima na França não era frio o suficiente para manter o gelo. Então, eles adaptaram a ideia. Trocaram o gelo por rodas e trilhos de madeira. Assim, nasceu a montanha-russa de verão. Era um sucesso absoluto entre os franceses. No começo, os trilhos eram retos e simples, mas logo engenheiros começaram a adicionar curvas e descidas mais íngremes. Em 1817, em Paris, surgiram as primeiras montanhas russas, fixas com trilhos fechados, chamadas de promenades aériennes. E o nome? Os franceses mantiveram Montagne Russe, ou seja, montanha russa, como uma homenagem às rampas originais que eles tanto admiravam. Enquanto a Europa refinava a ideia, a montanha russa atravessou o Atlântico e encontrou seu lar nos Estados Unidos. No final do século XIX, engenheiros americanos começaram a usar aço, o que revolucionou completamente o brinquedo. Trilhos de aço permitiram loops, espirais e quedas impressionantes, criando as montanhas russas que conhecemos hoje. A primeira montanha-russa moderna nos Estados Unidos foi a Switchback Railway, inaugurada em 1884, no Brooklyn, em Nova York. Ela não era tão radical quanto as de hoje, mas foi o começo de um fenômeno mundial. A popularidade cresceu rapidamente. Logo, os parques começaram a competir para ver quem criava a montanha-russa mais alta, rápida ou inovadora. Atualmente, temos montanhas russas como a King da Ka, que atinge 206 km por hora, e a Steel Vengeance, famosa por suas quedas insanas e loops complexos. Agora, aqui vai uma curiosidade interessante. Enquanto chamamos de montanha-russa, nos Estados Unidos o nome é roller coaster, que significa algo como montanha de rodinhas. E sabe como elas são chamadas na própria Rússia? Amerikansky Gorky, ou seja, montanhas americanas. Isso porque, quando o conceito moderno chegou lá, já estava associado aos americanos. No Japão, há montanhas russas temáticas, como a Dodonpa, que combina velocidade e tradição. Já na Alemanha, temos o incrível Parque Europa Park, onde cada montanha russa representa um país europeu. É um passeio cultural e radical ao mesmo tempo. Cada cultura colocou sua marca no brinquedo, mas a essência continua a mesma: emoção, adrenalina
e aquele frio na barriga inconfundível. Então, da Rússia do século XVII às montanhas russas tecnológicas de hoje, essa história é muito mais do que diversão. É uma aula de criatividade e evolução. Agora que você sabe a origem desse nome tão curioso, quero saber: qual é sua montanha-russa favorita? Deixe aqui nos comentários. E não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Assim você não perde nenhuma história curiosa como essa. Até a próxima aventura, nos trilhos da emoção.